Sejam bem-vindos ao podcast Caminhos, o podcast da Fundec. Aqui vamos explorar os diferentes caminhos de pessoas que cruzaram as suas trajetórias com a da Fundec. Eu sou a Carol Colnago, jornalista, assistente de comunicação da Fundec há 10 anos e vou conduzir esse episódio junto com o professor Alexandre Gonçalves. Oi, Carol. Meu nome é Alexandre Gonçalves, eu sou docente aqui da Unifadra e estarei participando aí juntamente com ela para a gente fazer um bate-papo bem gostoso. E para abrir com chave de ouro o nosso podcast, vamos falar de tecnologia e mercado de trabalho. O nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos de experiência em consultoria e engenharia de segurança e atuou como especialista em empresas como TIM e Telefônica. Hoje, ele é Sales Team Lead Commercial na Checkpoint Brasil. Ele ingressou na empresa israelense há aproximadamente 10 anos como engenheiro de segurança e por 6 anos foi Head Brasil do time de engenharia. Nosso convidado é formado em Ciências da Computação, com pós-graduação em Segurança da Informação. Seja bem-vindo, Vinícius Bortoloni. Obrigado, Carol. Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. Vinícius, a gente fica muito feliz de você estar aqui, estreando o nosso programa. E a gente quer saber um pouquinho da sua vida, que você é de Dracena, estudou aqui no Anglo-Cid, e como é que foi chegar aqui e ver toda essa estrutura que a gente está, Mudou um pouquinho, né? Um pouquinho, né? É até legal estar aqui, né, Carol, porque quando eu estava fazendo terceirão aqui, em 97, uma das atividades que a Fundec proporcionou foi, eles convidaram 2 profissionais, né, e a gente foi ali no Galenão, e aí esses 2 profissionais falaram da experiência deles, né, para motivar a galera que estava ali. A gente estava pensando o que a gente ia fazer, né, no vestibular e tal. E aí eu estava lá na plateia, né, assistindo o que eles tinham para falar, né, e eu também não sabia qual o caminho que eu ia seguir ainda. E aí eu fiquei pensando, cara, será que um dia eu vou estar ali falando também pro pessoal, né, sobre a minha trajetória? Olha aí onde eu tô, né? Aqui. Voltamos aqui em 2023, desculpa. Então, assim, eu comecei aqui, eu trabalhei aqui em Dracena, né? Comecei minha trajetória lá em 99. Comecei trabalhando num provedor de internet. Comecei como estagiário ali, né? Na verdade, assim, né? Eu trabalhava numa confecção e aí eu comecei a fazer faculdade. Eu falei, cara, assim, eu preciso trabalhar no que eu estou estudando, né? Senão não vai fazer muito sentido. E aí eu dei um passo atrás, deixei, eu tinha um salário, né? Eu trabalhava no salário, recebia salário. E aí eu fui trabalhar de graça, né? E o acordo que eu fiz foi, cara, me ensina que eu vou trabalhar. E aí, assim, o resultado foi bom. Logo nos primeiros meses, o pessoal já me contratou, comecei a realizar as atividades no provedor. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com manutenção também de computação, de computador. Mas essa habilidade, esse desejo pela tecnologia sempre teve em você, ou Cara, você foi despertando conforme as oportunidades foram? Não, assim, eu sou filho de professora, né? E o meu pai é vendedor, né? Meu pai sempre trabalhou no comércio. Então, a minha mãe sempre, ela falou, cara, assim, eu acho que eu tava até brincando com a minha esposa, né? Acho que é culpa do esporte, né? Assim, eu tentei futebol, natação, basquete, não deu nada certo. Eu falei, cara, eu vou estudar que vai ser o caminho, né? Mas aí, assim, lá atrás, não me lembro o ano exatamente, surgiu na escola o projeto chamado Educom. Se vocês pesquisarem na internet, é Educação com Computação, um projeto do Ministério da Educação lá atrás, muitos anos atrás. E aí, a minha mãe, eles foram na escola, a gente vai trabalhar computação e tal. E eu falei pra minha mãe, acho que podia, né? Eu não fazia nenhuma atividade, assim, extra escola, né? Ela falou, não, então vai. E aí eu me interessei, mas assim, não tinha acesso, não tinha computador em casa, né? Meu pai não tinha. Pouca gente tinha computador em casa nessa Era muito época. caro, né? Assim, e aí eu fugi um pouco a regra, né? Apesar de trabalhar com computação, eu não sou muito ligado a jogos, assim, né? Não uso óculos até hoje, né? Então fugi um pouquinho do perfil ali, mas... e aí isso despertou, né, o interesse, mas depois eu retomei com um curso de computação, né? Se vocês lembrarem, ali tinha o CDI, a Microlins, né? As escolas mais... O Vinícius foi meu professor de computação, me ensinou a abrir pasta, criar atalho, mandar e-mail, meu primeiro e-mail. Então, imagina, né? E aí, assim, E aí, depois, eu cursei, né? Fiz os cursos de informática, né?
E depois, quando eu trabalhei no provedor, a gente dava manutenção para uma escola. E a escola me convidou, cara, você não quer vir dar aula aqui? Porque eu sempre tive um pouco de facilidade, né? Apesar de ter a bagagem técnica, eu sempre tive facilidade para explicar usando uma linguagem que o pessoal entende, né? E aí eu estava até brincando aqui, né, antes da gente começar, que o que eu mais gostava era dar aula para a galera que estava iniciando, porque eu enxergava que eu conseguia transmitir aqueles passos iniciais, porque o básico é que faz a diferença no futuro, né? A base, né? E aí eu entendia que eu conseguia ministrar bem essas aulas para eles. E aí eu fiquei trabalhando no provedor, fazendo a faculdade, né? Depois o provedor que eu trabalhei aqui em Dracena expandiu para a região. Aí eu voltei para o provedor, trabalhei de novo no provedor. E aí depois eu fui embora para São Paulo, né? Alguns amigos da faculdade já estavam trabalhando em São Paulo. E aí eu mandei alguns currículos e aí surgiu a primeira oportunidade numa empresa em São Paulo, né? E aí foi que eu fiz a primeira entrevista lá. E Israel? Como é que você chegou até Israel, Vinícius? Então, quando eu entrei nessa empresa, eles são uma consultoria, né, que atendem empresas de diversas verticais. E aí eu cheguei lá, os caras me deram uns manuais, falaram assim, ó, estuda esse produto aqui, que é o que a gente trabalha, é o nosso carro-chefe. E aí, assim, eu já tinha facilidade para ler manuais, né, manuais técnicos, assim, principalmente, né, e a maioria, assim, a documentação de TI, informática, ela é em inglês, né, não tem, assim, em português. Hoje até você encontra, né, bastante conteúdo em português. E aí eu comecei a estudar o material e aí foi que eu tive o primeiro contato com o Checkpoint, né, eu nunca tinha ouvido falar da empresa. Isso antes da Checkpoint. Antes da Checkpoint. Na empresa anterior. E aí o pessoal falou, cara, assim, ó, a gente precisa tirar a certificação para poder trabalhar com Checkpoint. Então, beleza, você leu o manual, agora vai lá e faz a prova, né? E aí tinha um pessoal até mais velho de casa lá que não tinha passado na prova ainda, aí eu estudei os materiais, fui lá e fiz a prova, né? Só que assim, teve um custo ali, né? Final de semana, estudando, etc. Aí eu passei na prova de certificação. E aí, assim, depois eu fui trabalhar na TIM, né, também com Checkpoint, fiquei 5 anos lá. E aí, por causa do tamanho do parque que a TIM tinha de Checkpoint, o pessoal da Checkpoint me convidou para trabalhar na empresa, né, por causa da experiência que eu já tinha. Vamos explicar um pouquinho pro pessoal. Checkpoint, ela cuida de soluções de segurança da informação. Isso. Checkpoint é a empresa israelense, né, 100% focada em segurança. E aí, como você perguntou, né, como é que você foi parar em Israel, né? Teve esse caminho que eu percorri, né? Então, aí, quando eu fui trabalhar na Checkpoint, aí o pessoal falou, ó, a gente precisa que você vá fazer alguns cursos em Israel, etc. E aí, eu falei, cara, vambora, né? E já aí, tinha saído do país alguma vez? Já tinha ido dos Estados Unidos, né, algumas vezes. Mas assim, para a Europa, né, primeira vez, então eu fiz uma conexão em Milão. E aí cheguei em Milão, a empresa que levava, né, que ia fazer o voo de Milão para Tel Aviv, né, que é a capital e onde fica a Checkpoint, ela é israelense. E aí, a hora que eu cheguei para fazer o check-in, a mulher falou, cadê sua reserva? Eu falei, tá aqui no meu celular. Ela falou, não, mas cadê o papel? Eu falei, não tem papel, é aqui no celular. Não, pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo pra Tel Aviv. Cara, e nisso foi 2 horas, ela me perguntando 5... Ela só fazia 5 perguntas, mas ela voltava na primeira pra ver se eu tinha alguma... Cara, isso foi 2013. Na época o papel ainda era muito utilizado, né? E eu odeio papel, né? Eu não sou fã do papel. E aí ela ficava inconformada que eu não tinha o papel. E ela falou, mas qual hotel que você vai ficar? Cara, eu tô aqui com a reserva. Mas qual é o nome do hotel? Tá aqui na reserva, né? E nisso foi uma conversa... Então, assim, a gente brinca que é mais difícil você ir para Israel por conta da inspeção que eles têm. Porque, assim, a segurança em Israel, ela é cultural, né? Assim, eles têm essa questão do conflito ali, né? Com a Palestina. Então, todo mundo em Israel tem que servir o exército. E aí, por conta dessa questão militar ser muito forte, também é onde estão as principais startups, né? Então, falando um pouco já de tecnologia, né? A Checkpoint também
tira proveito dessas startups israelenses que se começam, né? Muitos alunos ali de faculdade, né? Que iniciam, tem uma ideia e aí começa a fazer aquela startup, tem um investimento inicial ali, né? Para desenvolver o projeto. E aí a Checkpoint está lá, né? A Checkpoint começou em 92 para 93, com o surgimento da internet, né? Começou a surgir a necessidade de você separar a rede local da rede pública, que é a internet, né? E hoje você trabalha nessa empresa e na parte comercial, certo? Você trabalha nesses projetos atendendo clientes com soluções para eles ficarem protegidos. Explica um pouquinho pro pessoal, protegidos dentro da rede. Como é que é essa parte certinho? A gente trabalha com soluções de segurança, 100% focado em segurança, né? Então, a gente tem uma cobertura que vai desde o dispositivo móvel, né? O celular, os laptops, servidores, desktops. E aí, a gente entra um pouco na estrutura de TI, né? Cloud também. Que, assim, a gente pensa muitas vezes na informática, nesse pedaço reduzido, assim, aquele cara que vai na sua casa trocar a peça do computador que está com problema, né? A parte física, né? A TI, ela vai um pouco, ela tem uma abrangência maior, né? A gente pensa em larga escala, né? 10, 50, 100 mil usuários se conectando e utilizando o sistema ao mesmo tempo. E aí surgem as brechas de segurança, as necessidades de você proteger aquela informação, né? Então, muitas vezes o cliente chama a gente, né? Pelo conhecimento, né? A Checkpoint é uma empresa estabelecida, né, líder no quadrante temático do Gartner. Aí vou falar um pouquinho, né, as empresas ela utilizam algumas métricas para avaliar as ferramentas. Então, o cara, por exemplo, ele tem uma necessidade, quais são as ferramentas, quais são as empresas que entregam essa proteção que eu preciso, né? E aí elas avaliam algumas empresas que mostram relatórios ou mostram, por exemplo, análises que foram feitas em cima da tecnologia, né? E essa tecnologia de hoje, essa tecnologia que vocês usam, vai desde segurança, por exemplo, bancária, de dados, LGPD, entra nisso? A gente está presente nos maiores bancos, né? A gente tem muitos órgãos do governo que utilizam, né, Checkpoint. A gente brinca que a gente está presente desde empresas de varejo, de poucos usuários, né, 5, 10, até muitos usuários, como, por exemplo, uma empresa de telecom, que tem lá, né, toda a base de usuários sendo protegida. E aí, assim, qual que é o governo ele precisa regulamentar isso, né? Então, a LGPD, por exemplo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu de uma derivação da GDPR, que é uma lei europeia, para que as empresas tenham um controle melhor sobre o que elas estão, da forma como elas estão protegendo os seus dados, ou não, da forma como elas estão utilizando os dados. Então, por exemplo, quando você faz um cadastro num determinado site para fazer uma compra, a empresa ela armazena as suas informações, ela não pode armazenar os cartões de crédito. Vai justamente falar sobre como ela vai usar o meu dado depois. Exato. Ela não pode compartilhar com terceiros, a não ser que você autorize, né? E aí, assim, era muito comum no passado as empresas sofrerem ataques, sofrerem um vazamento de informação, só que elas não divulgavam. Né? E aí, qual que é o problema disso? É que você, que é um terceiro, né, que você está usando a plataforma, você tem os seus dados expostos e você nem fica sabendo. Né? Isso e aí, acontece com uma constância muito maior do que a gente imagina, né? E aí, com essa lei, o pessoal também tem que implementar controles. Se necessita controles, quem vai implementar vai ser a tecnologia. Né? Então, você tem uma questão aí de processo. Segurança da informação, ela não é só a ferramenta. Né? Não é só, basicamente, você colocar lá, por exemplo, uma proteção no seu desktop. Eu preciso proteger o meu desktop, seja com um antivírus, seja com alguma solução de segurança. Mas também processo, né? Porque se você não tiver o processo, eu estava até brincando no começo aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas assim, a gente se tranca toda a sua casa, coloca lá 7 chaves, cadeados, cerca elétrica, câmera, o guarda passando na frente e o cachorro, e aí você deixa a porta aberta, né? Tem uma história que eu já ouvi o pessoal falando que cria todo um sistema de segurança, cria aquela senha gigante para o usuário escreve e cola no monitor. Isso, exato. Então, embaixo do teclado, né? Eu tenho uma amiga que cola embaixo do teclado. Mesma coisa a segurança física, né? Você tem o crachá, né? Ou a digital. Por que tem a digital? É uma variação do crachá, porque o crachá o cara emprestava. A digital não dá, né? Não dá para tirar o dedo, né?
Mas, então assim, a segurança ela vai sofrendo mutações, né? Porque os atacantes também modificam a forma de E ataque. hoje a gente vê uma coisa bem comum, até acredito que seja bem simples bem simples não, hoje a gente vê uma coisa bem comum, que é essa invasão das redes sociais, que na verdade não é uma invasão, né? A pessoa permitiu que alguém usasse do seu WhatsApp ou Instagram e até pela ingenuidade, né? Uhum. E essas seriam brechas ou seriam só meios que a pessoa consegue para fazer? Como que ela consegue fazer esse tipo de uso, Vinícius? Assim, ó, em segurança da informação a gente tem uma coisa chamada engenharia social, né? Então, por mais que as tecnologias, por exemplo, o banco, né? O banco coloca lá uma senha randômica, né? Para você, cada vez que você vai conectar, ele muda as posições do teclado para evitar que alguém que esteja olhando você digitar, né? A senha. Então, ela tem mecanismos para diminuir esse risco. Só que o usuário, né? Tem uma frase na segurança da informação que fala que o usuário é o elo mais fraco. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que o usuário é o elo mais importante, né? Pelo seguinte, você tem o usuário, ele precisa conhecer também para poder se proteger, né? Porque muitas vezes acontece porque ele está fazendo 4 coisas, né? Tô lá com meu filho no colo, mexendo no computador e cuidando da panela de arroz que eu vou dar comida. E aí chega uma mensagem dizendo, cara, você tem até meio-dia, e aí são 11h55, que você tem que me entregar isso daqui e tal. Então o cara não tem muito tempo para analisar aquela informação, e aí ele acaba passando uma informação. Um dos ataques, por exemplo, no LX, Mercado Livre, que o cara faz, ele se passa pelo atendente, te liga e fala, olha, você tem um anúncio aqui, vou te mandar para saber se você é você mesmo. E o cara fala assim, pô, legal isso daí, a plataforma está preocupada comigo, só que na verdade é o atacante que foi lá e já instalou o WhatsApp em outro aparelho. Então, existem sim as brechas de segurança que são exploradas com o uso de tecnologia, tá? O cara desenvolveu um código para explorar uma falha. Pelo aquele jeitinho que a pessoa dá para te enganar e te fazer entregar um código Sim. seu que para dar acesso às suas informações, ao seu smartphone, ao computador, a uma conta bancária. Então Acontece. por isso que você fala de segurança na parte social, né? Sim, porque aí você tem que ter a consciência, né? Assim, a gente faz algumas palestras, né, para conscientização dos usuários, e aí assim, a gente fala o seguinte: se você olhar os desenhos da Disney, você tem lá a Branca de Neve, e aí a bruxa, ela utiliza uma maçã vermelha, né, bonita. Se você olhar o desenho, ela é uma maçã, dá até vontade de ir lá e comer uma maçã, né? E ela entrega com veneno, né? É mais ou menos o que vai acontecer com o smartphone. Vai chegar aquela oferta, né? Incrível, né? Aquela barraca 30... linda para comprar para sua filha, assim, linda. E aí você vai lá e, nossa, o preço tá imperdível. Você vai lá e compra e recebe o quê? Um reloginho da China. Se receber, né? Fiquei sabendo que receberam um reloginho da China. Então, mas tem sempre esse senso de urgência, né? Os sites, muitas vezes ele muda o padrão lexicográfico da URL. Então, por exemplo, Mercado Livres, tem um S no final. E eles imitam todinho o layout do site de compra para você... Criam anúncios, né? Para você clicar, só que vai direcionar... Você acha que está comprando naquele site, você sempre compra... Mas não, você está comprando num... É isso que você falou de mudar uma letra. Eu tive isso hoje ainda. O meu pai me ligando e falou, olha, o caminhão não está passando no sem parar. Eu fui entrar no site e digitei sem parar, sem o R no final. Ele me jogou para um outro site, gere o boleto para pagamento. Ou seja, já te induz a clicar ali, colocar os seus dados e já você gerar um boleto e pagar. É isso aí. Né? Então, realmente, uma letra só que você erra, ou falta, ou coloca mais... Realmente tem uma diferença grande, né? Aí assim, né? Algumas coisas são realmente para tentar pegar a pessoa que está desatenta, né? Exato. Chega um SMS de um banco que você nem é correntista. Isso. E aí vem um número lá, um 0800, ó, clique aqui clique aqui no número 0800. É para você ligar, não seria para você clicar, mas qual que é a ideia ali, né? A hora que você apertar em cima daquele link, ele já vai te direcionar para uma página que vai ter lá a informação para você fazer um recadastro, para você pedir alguma credencial. Então,
precisa primeiro estar sempre atento, né? Talvez o erro mais comum do usuário é, cara, mas eu não... O que pode acontecer se eu clicar Não tem aqui? nada no Né? meu Não tem celular, não nada tem no meu nada no meu celular, ou não computador. tem nada no meu computador que seja interessante. O máximo que vai acontecer é o quê? Não sei. Mas sim, você pode ter complicações, né? Ter uns dados roubados, ou você ter uma fraude bancária, por exemplo, ter um prejuízo financeiro, né? E com essa crescente agora do trabalho home office, como que está a segurança para o pessoal que está trabalhando em home office? O home office, assim, né? Eu, por exemplo, por conta da empresa, a gente já faz home office há muito tempo, né? Mas, assim, a pandemia ela acelerou o processo de muitas empresas que estavam ali segurando ainda para mandar os usuários para casa ou não, né? Os funcionários para casa ou não. Só que aí, isso precisou acontecer da noite para o dia. Então, Foi. tem as empresas que estavam preparadas, talvez nem todas estavam por conta de, né? De repente, você mandar 10 mil usuários para casa não é simples, né? Mas todo mundo hoje tem uma preocupação, né? Então, no mínimo ali tem uma VPN, né? E aí, com a ampla divulgação da VPN, para os usuários se conectarem via VPN, surgiu uma outra autenticação, que é você ter um fator adicional de autenticação. Então, não é só mais aquele usuário e senha. O cara, por exemplo, tem um certificado, ou tem um SMS no celular, para garantir que realmente é o Alexandre que está se conectando lá na VPN, né? Então, o ideal é que essa conexão ela seja feita de forma segura, né? Muitas empresas pegaram o computador e levaram para casa do funcionário E cara, aí o cara não era acostumado com home office, com aquela... Acontece muito isso, né? Lá que você consegue ter essa rotina, essa firmeza do horário, de tô em home office, mas tô... É difícil, né? Na verdade, assim, né? O home office, você trabalha muito mais do que quando você está no escritório. Porque você não tem horário certo pra Você almoçar, você não não para tem... para aquele café, né? Isso. Muitas vezes não vai nem no banheiro, né? Porque você Não tá... para pra... O que acontece? Você não tem o deslocamento, né? Por exemplo, no meu caso, por que eu me apaixonei? Estou há 11 anos na Checkpoint, né? Porque é difícil eu estar no escritório, né? Eu estou mais visitando as empresas, estou sempre no cliente, né? Então, essa rotina de estar sempre na rua, tal. Um dia você aprende uma empresa de uma vertical, outro dia você está na indústria, outro dia você está no governo. Então, isso você aprende muito com os clientes, né? E aí, o home office ele te proporciona você fazer reuniões uma atrás da outra sem você ter o deslocamento, Isso. né? Então, a preocupação com o home office é assim, o usuário ele ficava atrás daquela camada de segurança que tem dentro da empresa, né? Então, quando ele está acessando, muitos colaboradores só fazem pagamento quando ele está na empresa, porque ele se sente seguro, né? A empresa tem ali toda uma camada de proteção para evitar que o usuário, né, que os dados sofram algum ataque. Quando ele vai para casa, ele fala assim, cara, peraí, aqui eu não tenho nada. Ô Vinícius, e esse formato que você já viu de home office, que pra gente, pra maioria das pessoas, ele veio mais agora, pós-pandemia, mas você já vive isso há muito tempo. E esse seu formato, essa sua vivência do seu trabalho, te proporcionou muitas experiências diferentes, coisas que você nem imaginava, viagens que você nem imaginava. Assim, eu viajei, né, para alguns países exóticos, assim, né, por conta do trabalho e tal. Já tive a oportunidade de palestrar em inglês, espanhol, né, que foi uma coisa que eu nunca imaginei, assim, tipo, quando eu estava aqui em Dracena, né, jamais imaginei. Falei, cara, vou fazer uma palestra aqui para falar de tecnologia, falar de segurança fora de Dracena, por exemplo, né. Nunca imaginei isso, né. Mas assim, eu acho que a qualificação, né, quando a gente pensa assim, cara, onde é que eu quero chegar? Né? Quando você tem, por exemplo, invista em você. Lá atrás, quando eu tive que fazer algumas escolhas, né, eu tinha alguns amigos que estavam indo para balada, etc. E você até falou, tive que regredir numa escolha para trabalhar sem receber, mas para aprender sobre um provedor, sobre essa tecnologia. Na verdade, não foi uma regressão, né? Foi um passo que você deu para um investimento de carreira. Sim, e aí, assim, essas experiências, eu costumo dizer assim, né? Cara, você pode comprar um telefone de última geração lá e pagar uma fortuna, mas se você pegar esse dinheiro e investir pensando no futuro, ou investir, por exemplo, numa viagem que vai te proporcionar, né? As viagens, elas sempre te traz alguma coisa, você sempre vai aprender alguma coisa,
né? Você vai trazer um pouquinho dessa bagagem cultural de qualquer lugar que você vá. Sim. Seja de compartilhar experiências profissionais com pessoas de outros lugares, seja a parte cultural mesmo, né? Do lugar. E aí, assim, fora essas experiências de viagem, assim, né? Você conhecer as empresas. Porque, assim, né? Por exemplo, quando eu estava aqui em Dracena, eu lembro das minhas professoras falando, olha, existe o mercado do governo, né? As empresas, as pessoas que são concursadas e trabalham no governo e tal. Existem as empresas privadas e existem as empresas multinacionais. Parecia que era uma coisa, assim, cara, muito distante. Longe. Muito distante. Fora uma da coisa realidade que, assim, daqui. cara, jamais vou chegar... Como é que eu faço para conhecer uma empresa multinacional, né? Como é que eu faço para... E hoje a gente vê, né, vários alunos nossos, a gente tem experiências de alunos que se formaram aqui em análise de sistemas recentemente e estão começando já em empresas multinacionais. Sim, nós temos já alguns casos, né, de algumas turmas aqui de análise e desenvolvimento de sistemas que estão trabalhando para empresas de São Paulo e tem outros que são multinacionais. Então, estão trabalhando em Dracena também. Sim. Então, tudo no home office. Essa área da tecnologia é bem abrangente, né, Vinícius? E assim, acho que o que me atraiu, né, trabalhar com computação foi essa infinidade, assim, né? Você não fica restrito a, por exemplo, cara, eu vou acordar de manhã, vou pro escritório, volto. Você depende de você, né? Se você quiser ir para um desenvolvimento de sistema, né, você pode ir. Se você quiser trabalhar com infraestrutura, você pode ir. Se quiser trabalhar com banco, né? Então, a TI, né, eu costumo dizer assim, você tem a informática, que é uma parte, né, importante do processo, e você tem a TI, que aí você tem um espaço maior, um leque maior de oportunidades. E aí, falando em oportunidades, cara, por incrível que pareça, existem muitas vagas. E por que não preenche? Qualificação, tá? Assim, Mas também porque está em constante crescimento. Então, Sim. é um nicho que ele vai... quantas vagas, quantos profissionais formarmos, eles vão acompanhar esse crescimento, porque vai precisar cada vez mais. Tudo é um aplicativo de celular, tudo é online hoje, tudo é computadorizado, mecanizado. Uhum. E aí, assim, do mercado, qual que é a qualificação, né? Qual que é o caminho, por exemplo, para o pessoal que tá assistindo, né? Cara, eu apostaria em 2 caminhos. Língua, tá? Porque, assim, se você almeja trabalhar fora do Brasil, assim, a gente tem muitos casos de pessoas que estão morando em Portugal, morando em Londres, morando em outros países e trabalhando nos Estados Unidos, né? Você com home office, você pode trabalhar em qualquer lugar, Sim. né? O pessoal até brinca, pô, eu quero trabalhar de bermuda em casa, né? E aí eu posso trabalhar em qualquer lugar. Sim, hoje, o profissional que tem uma qualificação já, dependendo da vaga que é ofertada para ele, se falar que é presencial, o cara fala, cara, obrigado. Ele quer trabalhar home office. Então, língua é uma delas, tá? O inglês é essencial, então invista no inglês, invista no espanhol também, que é importante. O inglês eu acho que é mais por conta das... Você é fluente nessas 2 línguas ou... Sou fluente em inglês, espanhol, dá aquela portunhol, mas tô estudando, né? Eu continuo estudando inglês também, porque não para, né? Assim, o que acontece, né? Uma coisa, eu já entrevistei candidatos muito bom, o cara era muito bom, ele tinha todas as características que a gente buscava, e aí no meio da entrevista, o que a gente faz? A gente muda para inglês, começa a fazer pergunta pro cara em inglês, e aí, assim, o cara não conseguia formar uma frase, por exemplo, né? Só que isso esbarra no quê? Não é que o inglês vai evitar o cara de... Pô, tô trabalhando no Brasil. Por que eu preciso falar inglês? Porque eventualmente você vai ter que pegar o telefone e ligar pro israelense. O israelense fala hebraico. Você fala português. Como é que você vai se comunicar? Né? Então, os eventos... por exemplo, agora a gente tem na Califórnia, né, em abril, um evento de segurança chamado RSA, que muitos profissionais estão indo para lá, porque os maiores fabricantes de tecnologia... E como é que tá você lá. vai trocar informações e conversar com essa equipe se você não tiver o inglês? E como é que você vai absorver esse conhecimento, né? Então, e aí a qualificação é o seguinte, certificações, né? A certificação,
ela pode ser na área que você está trabalhando, por exemplo, desenvolvimento de sistema. Você tem certificações específicas que você pode estudar e tirar, porque a certificação ela comprova que você tem aquele conhecimento, né? Então, a empresa que está contratando, ela vai buscar o quê? Ela, na hora de fazer um filtro para buscar aquele profissional, ela começa a buscar as características que ela tá procurando. Então, ela vai colocar uma qualificação. Então, se o cara vai trabalhar com projetos, por exemplo, ele tem uma certificação em gestão de projetos. Se ele estiver buscando um profissional de gestão de projetos, ele vai olhar as certificações de gestão de projetos. No meu caso, por exemplo... Você já passou algum perrengue? Desculpa te Não, cortar. imagina. Você já passou algum perrengue que a língua te falou, que essa parte de comunicação, de repente, te deixou meio desconfortável, ou te deixou na mão, ou ainda não teve nenhuma história... O perrengue que eu passei foi viajando com a Kênia. A gente chegou na Grécia, e aí, cara, a gente já tinha viajado, né, para alguns países, assim, e nunca foi um problema, né? Cara, quando chegou lá, a gente catou o mapa do metrô, eu falei, legal. E agora? Como é que eu leio isso daqui, né? E aí eu tive que catar o tablet, catar o celular e começar a procurar as anotações que a gente tinha feito, porque até então a gente não anotava muita coisa para viajar, assim, né? Porque você não usa papel. Exato. E aí, cara, eu tive que pegar as anotações, mas elas eram anotações no celular. Ah, tá. E aí eu tive que pegar o mapa e começar a olhar as estações e tal, e até que a gente achou lá os nomes das estações em inglês para olhar o nome em grego, mas atrapalhou. Mas acho que foi a única experiência, assim... Profissionalmente, não. Profissionalmente, deu pra tocar tranquilo, assim, né? Muitas vezes, nessas conferências, assim, cara, é surreal. Você muda de português para inglês, para espanhol, e aí muitas vezes você nem percebe. Aí o garçom vem, cara, me dá o açúcar, aí o cara fala, oi? Eu falo, não, aí você fala, né, em português. Porque é comum, né? É a comunicação que vocês usam no dia a dia. Então, acaba que você mistura as duas línguas sem nem perceber. E talvez o receptor, se for brasileiro, também vai misturar e não vai perceber que você está misturando. Esse chaveamento é só quem já está acostumado, né, de fazer assim de uma para outra. Mas, assim, até para você absorver os conteúdos dos manuais, né, para você estudar, Eles são todos em inglês. Você precisa ter uma bagagem. Então, assim, eu daria essa dica, olha, investe em língua. E a própria parte de programação, né? Sim, não tem... Mas a programação ela é mais técnica, né? São palavras-chave, né? É diferente de uma interação. Conversa. Exato. E até um manual. O manual também, ele tem ali, né? Mas é o vocabulário, realmente. Então, é um pouco diferente da programação, que você usa mais ou menos sempre as mesmas palavras. E só no visual, né? Exato. Sem a pronúncia. Isso. Muita gente tem a facilidade até em ler, né? Eu acho que ele vai poder dizer melhor. Só que na hora de conversar, para você entender a pergunta e para você responder, a diferença, né? E assim, geralmente a gente entrevista, o pessoal fala assim, não, cara, eu entendo bem, né? Só que, por exemplo, e se ele precisar posicionar? Explicar ou pedir algo, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou lá conversar com o pessoal do R&D, né? E aí, cara, o cliente, ele quer essa feature específica aqui. E eu vou ter que explicar para ele. E aí o cara vai falar, mas ele não precisa disso. Eu falo, não, ele precisa. Né? A situação é essa, assim, assim. Então, você também tem que ter uma imposição ali. E aí, isso vai atrapalhar, né? É claro que, assim, né, dependendo da função que a pessoa vai desempenhar, e se ela tiver um potencial muito grande, porque, assim, teve um chefe que me disse o seguinte, né? Ele falou, cara, eu prefiro contratar pessoas, né, que o lado técnico talvez não seja tão desenvolvido, mas que tenham caráter, do que contratar uma pessoa que tem um lado técnico extremamente aperfeiçoado, mas que não tem as características em termos de pessoa que a gente está buscando. Por quê? Porque o lado técnico eu treino. O lado humano, né, o caráter, por exemplo, se é um cara que vai te trazer problema no time, eu não vou conseguir formatar. Né? Por mais que ele seja um estagiário, por mais que ele esteja começando ali, se você observa, né, que não é um cara, por exemplo, que vai seguir comando, né, um cara que trabalha em equipe, talvez você... Eu acho que é aquela seleção de... São N coisas que são avaliadas, acho que em toda empresa, né? Desde de você contratar uma pessoa de qualquer área,
ela vai ser analisada dentro dos quesitos técnicos e da E, parte... e aí, nesse ponto, é bacana, assim, né? Porque, por exemplo, no meu caso, antes de chegar ali na parte de TI, que eu contei um pouquinho para vocês, cara, eu trabalhei na Água Doce Cachaçaria lavando copo. Que legal. E aí, assim, essa interação, né, com o cliente, de saber ouvir o que o cliente está pedindo, etc. Pô, o que você pode falar ou não, tal. Meu pai também, quando meu pai chegava... Lembra que o comércio abre à noite, né? Meu pai, a gente era pequenininho, meu pai levava, porque assim, ele tinha tanto cliente para atender que ele fazia o quê? Ele colocava a gente para ficar ali cuidando de um cliente, cuidando, né? E aí ele ia atender o outro e ele voltava, e aí assim... Então, isso me proporcionou também a juntar essas habilidades, né, dentro de um conjunto de outras habilidades para poder desempenhar o papel que eu faço hoje, né? Quando você falou sobre certificação, muitas vezes a gente fala assim, precisa de profissionais qualificados, né? E aí a pessoa acha que pega e faz um curso básico e ela está qualificada, ela está certificada. Não seria esse tipo, quer dizer, ele tem que realmente ir a fundo e buscar uma certificação e não um curso sobre o assunto, né? Não, é porque assim, você pode até fazer um curso com a certificação, né? Sim. Aí você tem uma outra questão que é a acreditação, que é diferente, né? A certificação, existe uma prova que testa se você tem por exemplo, tem até para inglês, né? Isso. Que você faz uma prova para testar o seu nível de inglês, e se você colocar no seu currículo uma prova dessa, o pessoal vai olhar e falar, ele já tem essa habilidade, né? E a mesma coisa para TI. Aí você tem da Microsoft, você tem da Cisco, você tem da Checkpoint, tem diferentes fabricantes que proporcionam essas provas para medir o conhecimento. Você pode contratar o curso. Então, se você tiver o curso, de repente vai ser bacana que o cara, ele já tem o curso, mas a certificação, ele é um passo, é um diferencial. Seria essa avaliação, essa medição com uma prova, um processo... É porque muitas vezes o curso, a empresa que está fornecendo esse curso, ela não pega uma avaliação do profissional. Ou às vezes é uma avaliação básica. E aí, com a certificação da própria empresa, isso garante que você realmente tenha o conhecimento. Você absorveu o conhecimento do curso, né? Isso, te dá te coloca um passo à frente para... por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira prova de certificação, né, que aquela empresa falou, tá aqui o manual, vai lá e faz a prova, né? Você tinha que ir num centro que era autorizado, né? Ficava ali na Paulista e tal. Aí eu fui lá fazer a prova, né? Nunca tinha feito nenhuma prova. E aí você entra numa cabine, né? Você não pode usar celular, etc. Não tem internet, não tem nada. É você e a prova ali. E aí fica filmando, né? Hoje não, hoje você faz na sua casa, só que também você tem que mostrar pro cara onde que você tá, né? Qual que é o espaço que você tá, mostrar que você desligou o seu celular, etc. Que aí é também uma forma de garantir que você está fazendo... Que é você Que é mesmo. você, né? Que você que tá fazendo a prova. Mas, por exemplo, Checkpoint, os profissionais que têm certificação Checkpoint não fica desempregado porque não tem. É um profissional bastante assediado. E, por exemplo, para os nossos alunos que se formam aqui, para os recém-formados, como eles buscam esse tipo de certificação nas áreas que eles querem? Como é esse passo até chegar, olha, eu gosto de atuar nessa área, como eles conseguem buscar, chegar até esses cursos e essas certificações? Eu tava pensando nisso, né, vindo pra cá, eu falei assim, cara, como é que você, por exemplo, o pessoal sempre fala o seguinte, cara, você tem que fazer o que você gosta, né? Mas se você nunca fez, como é que você sabe se você gosta ou não, como é né? você sabe? Por exemplo, eu acredito que, às vezes, quando a gente busca o que gosta, é fazendo uma coisa que sempre vai levando a caminhos diferentes, né? Você vai indo... No meu caso, eu posso falar por mim, assim, né? O que me chamou a atenção, né? Quando eu comecei olhar essa questão da TI, né? Assim, eu sempre fui muito autodidata, né? Então, isso era uma característica que ia bem, né? Com TI. Então, eu acho que na hora de você buscar cara, como é que eu busco esse aperfeiçoamento? É assim, o que eu gosto, né? Hoje você pode assistir podcast, você pode assistir, né? Eu acho que você consumir informação... Uma das coisas que eu pergunto na entrevista quando eu vou avaliar um candidato é, da onde você busca informação? Porque se ele é um cara, por exemplo, que vai atrás, cara, ele vai ter um Twitter com determinados perfis, né?
ele vai ter, mesmo que seja um Instagram, eu acompanho tal pessoa que sempre está postando sobre essa informação. Então, hoje você tem muita informação que você pode buscar e aí você ter aquela familiaridade, né? Se você gosta ou não daquilo que o cara está te falando, né? Uma outra saída é você conversar com esses profissionais, né? Acho que esse tipo de conteúdo que vocês estão criando é muito legal, porque abre um espaço para o cara, eu queria conversar com aquele cara para saber... ele trocar experiências e ver vivências, descobrir vivências. Eu acho que eu tenho... no meu caso, por exemplo, quando eu estava na faculdade, e aí o meu projeto de TCC, eu queria fazer alguma coisa na área de segurança, o pessoal... Cara, mas assim, a gente não consegue te ajudar porque a gente não tem uma expertise para te orientar nessa parte, né? Então, você procurar alguém que tem já uma experiência bacana ali, ele vai poder te dizer... Lógico, né? Tem coisas que você vai ouvir e vai falar, cara, realmente eu vou levar isso daqui, e tem coisas que você, de repente, não vai servir para você. Porque o que deu certo para você não dá certo, né? A gente, por exemplo, na minha função, né? Os projetos que a gente trabalha, às vezes você faz tudo certo e dá errado. O que é dar errado? O cliente não adquiriu, por exemplo, aquela tecnologia para proteger o ambiente dele. Isso. Acabou escolhendo uma outra tecnologia. Acontece, né? Por afinidade com a ferramenta, né? Porque o desenvolvedor mesmo, quando ele tem uma facilidade com aquela linguagem, talvez se ele for migrar para uma outra, ele tenha uma adaptação ali que ele não vai... A gente tende a ir pelo caminho mais fácil. Né? E na TI, cara, você tem um leque muito grande. Você pode ir pelo caminho mais fácil, ou você pode procurar outros caminhos que te levem a ter o mesmo resultado. Falando em caminhos, né? Pois você viu? Assim, a gente, às vezes falando, né? Mostrando um pouco do como você está hoje, às vezes as pessoas acham que foi fácil, né? Você simplesmente foi lá, fez uma provinha, passou e está contratado lá, está trabalhando numa empresa israelense. Não é bem esse o caminho, né? Ele é um pouco mais árduo. Foi sorte. Foi sorte, né? Você não precisou estudar. Não, foi sorte. Você nem precisou estudar, você nem precisou estudar. E... Cara, na época da faculdade, por exemplo, como eu dava aula no CDI, né, que eu trabalhava à tarde e à noite, eu tive que mudar a faculdade para de manhã. E aí, cara, às vezes eu chegava da aula, né, ia estudar para a prova, dormia e não acordava no outro dia para ir fazer a prova. Eu tinha que fazer a segunda chamada e tal. Então, assim, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Principalmente quando eu fui para São Paulo, por exemplo. Eu lembro que já tinha uns amigos que estavam morando lá. Não, cara, vamos jogar basquete final de semana e tal. Eu falei, cara, não dá, cara, eu preciso estudar. Né? E, assim, os cursos de inglês e tudo mais para você poder usar na hora que você precisar. São os diferenciais. Assim, acho que essas escolhas, você... Às vezes é mais fácil falar, cara, eu vou comprar aqui uma moto, um carro, né? Que vai te dar aquela satisfação. E eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que tem que fazer, né? Mas, de repente, você investir... Porque, assim, é aquela coisa, né? O celular, a moto, o cara pode roubar de você. Né? Mas tem seguro e tal. Conhecimento, não. Só que o conhecimento, por isso a questão da viagem, né? As viagens, assim, você viajar, você ter esse conhecimento, nunca ninguém vai roubar de você. Né? E aí eu até brinco com o pessoal que trabalha lá comigo, né? Eu falo assim, cara, cada vez que a gente vai para os clientes, que a gente aprende coisas novas, né? Tem essa troca de experiência. Até quando a gente vai dar treinamento, né? A gente vai dar treinamento, a gente aprende com o cliente, né? A gente incentiva Mesmo quando eu dava aula, por exemplo, no CDI, você aprende com o aluno, porque... É muita coisa, né? Sim. É muita informação. E aí, essas experiências, por exemplo, de você ter, né? No meu caso, né? Um supervisor lá, não posso falar o nome aqui, mas, cara, o cara me ligando, eu falei assim, cara, você tem ideia de que a internet para 2 horas da tarde todo dia e ele não consegue executar a função dele? Cara, eu tive que ir para dentro do cliente. Para analisar e buscar. Quanto tempo você leva? Não, é que é difícil você falar, mas, por exemplo, é muito... constante você se deslocar para esse gerenciamento de crises de clientes, ou você fica mais nessa parte de projeto, de pensar, porque é uma teia, né? Sim. É um organograma bem grande, você pensar em todas as necessidades do cliente para você pensar e conseguir fornecer um sistema para ele eficaz, né? Assim...
eu posso te dizer que ninguém me chama para tomar cerveja, né? Mas, assim, é engraçado, porque eu já passei muitas crises, assim, né? Desde a época que eu trabalhei na TIM, né? Assim, desde que eu entrei na TIM, né? Trabalhei na Telefone também, que é uma multinacional, mas, assim, são 17 anos já em multinacional, né? E aí, muitas vezes o pessoal me liga e fala assim, cara, o mundo tá acabando e tal. Eu falo, cara, mas ele tá acabando, ele tá acabando por onde que ele tá começando a acabar, né? Porque assim, eu não consigo tratar o fim do mundo, né? Mas se você me falar assim, cara, tem um pedacinho aqui que começou a cair e a gente vai analisar. Mas as crises, o que acontece, Carol? Muitas vezes, assim, o pessoal tava trabalhando já, por exemplo, 2 dias numa crise pesada num banco X. E aí, qual que era o problema? Quando os caras começavam a transacionar é o seguinte, o cara entrava no Internet Banking e ia fazer uma transação, né? Uma transferência, ou puxar um extrato e tal. O Internet Banking parava de funcionar. E aí tinha um equipamento nosso lá que fazia a proteção desse ambiente. E aí os caras tiravam o nosso equipamento, colocavam um equipamento do concorrente, e eles falavam assim, ó, tá vendo? O problema é no equipamento de vocês, porque quando eu coloco do concorrente funciona, de vocês não funciona. E aí o equipamento já estava lá fazia 2 anos, nunca tinha dado problema. E aí a gente começou a analisar. Só que assim, é uma quantidade muito grande. Então todas as análises começavam a faltar pedaço para tirar alguma conclusão, né? E aí, geralmente em crise tem War Room, né? Senta todo mundo de todas as áreas numa sala enorme. E aí começa cada um pontuar, cara, o que eu tô vendo é isso, tô vendo aquilo. E aí, cara, eu tava lá na sala, no banco e tal. O pessoal já tinha ficado 2 dias lá virado, né? E aí o pessoal me ligou, cara, vai lá porque, né? E aí eu fui para ajudar. E eu cheguei lá, comecei a olhar para a sala e falei, ué, por que só tá a gente aqui? Ah, não, porque o problema é nosso e tal. E o supervisor vinha a cada, 2 horas, era checkpoint, né? E aí, checkpoint, como é que tá? Não, a gente não concluiu ainda as análises e tal. Aí uma hora ele voltou e falou assim, e aí, pessoal, vocês já estão aí 4, 5 horas e tal. Eu falei, olha, a gente tem algumas evidências aqui, só que assim, eu precisava do resto do time. Aí ele, como assim? Eu falei, cadê o resto do teu time aqui pra me apoiar? Eu não conheço o ambiente de vocês, eu consigo olhar essa parte aqui. Aí ele falou, mas o que você está dizendo? Eu falei, estou dizendo que eu preciso do pessoal, eu preciso do cara de banco, eu preciso do cara de redes, eu preciso do cara de servidores. Para saber o que cada um está executando para... E aí ele falou, não, então tá bom. Aí chamou todo mundo. E aí o cara de sistemas, né? E aí o pessoal do banco também estava lá brigando entre eles. E aí ele falou, não, cara, eu preciso que você desenhe aqui na lousa para eu entender. E aí o cara fez um desenho e tal. E aí chamou o cara de sistema e falou assim, cara, ó, qual que é o problema? O cara, então, não transaciona. Eu falei, cara, desculpa, eu não consigo analisar o que é não transaciona. Tem como você... Aí eu mostrei no desenho, cara, qual parte que é afetada? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, ó, daqui para baixo não tem problema. Aí eu falei, tá bom, mas assim, me explica como é que é isso daqui, porque eu preciso entender para eu fazer um troubleshooting. Ele falou assim, não, cara, já te expliquei. Daqui para baixo a gente analisou e não tem problema. Aí eu falei, tá bom, como é que você sabe? Como é que ele analisou? Aí ele falou assim, não, porque a gente analisou. Eu falei, cadê a análise? Me mostra. Não, então, tal. Eu falei, você tem o log? Não, então, é porque... Não, então você não analisou. Aí gerou aquele desconforto, né? Só que aí eu quebrei o que eu precisava, né? Que assim, eu consegui a atenção do resto dos times. E aí eu chamei o supervisor e falei, cara, ó, é o seguinte, a gente tem uma massa muito grande aqui, a gente já sabe qual é o problema. Só que para eu validar isso, eu preciso de uma janela. O que é uma janela? Eu vou provocar o problema, a gente vai arrumar e aí a gente vai ter certeza que o que a gente arrumou Mas você está querendo fazer o teste com o meu ambiente? Eu falei, eu não acredito que vocês não tenham um laboratório que vocês possam reproduzir isso. Eu falei, o laboratório eu tenho, mas você vai me dar os seus dados para que eu coloque no meu ambiente? Não, isso eu não vou dar. Eu falei, então eu preciso de uma janela. Aí ele falou, tá bom. E aí a gente foi para a janela e aí assim, cara, muita gente mesmo, assim. E aí o pessoal tinha que usar o celular, e eu precisava saber qual era o número do celular para poder fazer o tracking, né? E aí eu lembro que um dos caras do banco chegou e falou assim, cara, você vai usar esse computador aqui? Eu falei, não, você vai usar esse computador aqui. Eu vou coordenar todo mundo que está aqui, ó, para garantir que eu vou ter o tracking da informação que eu preciso. Porque você precisa de tudo funcionando exatamente como funciona no momento que dá o erro, que dá a falha. E aí chegou na hora da janela, tava todo mundo lá e tal, e aí a gente falou, ó, vai dar problema.
E aí o cara falou, não, aí eles têm os monitores lá, tal. Não, tá dando problema, não consigo transacionar, tal. Aí a gente falou, ó, ajusta esse parâmetro aqui. Aí ajustou o parâmetro no equipamento. Agora normalizou. Falei, beleza, achamos. E aí, mas teve que envolver, muitas vezes, assim, as crises, o pessoal fica tanto na defensiva, em vez de chegar e falar assim, cara, eu não tenho essa informação que você está me pedindo. Porque se ele diz para mim que não tem problema lá, eu vou tirar esse pedaço aqui e vou olhar outra coisa. O Vinícius, e acontece também de, por exemplo, num gerenciamento de crise desse, vocês ficam lá quebrando a cabeça, aí você vai ver, é o botão, a tomada, uma coisa que não tem nada a ver com a empresa, que seria um ajuste completamente técnico do ambiente. Eu falo assim, ó, ambiente não dá problema se o pessoal não mexer. Né? Então, assim, o pessoal de desenvolvimento, eles estão sempre fazendo um deploy novo, de uma versão nova, de uma característica nova, né? Então, assim, isso vai gerar algum problema. Né? E aí, quem é o causador? Nesse caso do banco, a gente estava causando o problema, por quê? Porque a gente tinha uma feature de segurança que fazia um controle. Eles mudaram a aplicação. Depois de 2 anos, eles mudaram a forma da aplicação. E o nosso controle estava fazendo o papel dele. Só que gerou impacto na aplicação. O que a gente fez? A gente aumentou esse threshold para que esse controle tivesse uma abertura um pouco maior. Né? E aí, depois de 1 semana, estourou toda a cadeia de deploy da aplicação. Aí os caras foram ver que eles estavam fazendo deploy no meio do dia. Né? Então tem uma série que mudou a rotina, o dia a dia, e eles não mudaram a base ali do... eles tinham um processo ali que, por exemplo... Falando assim, mas... Por regra... Não. É porque aqui vocês conversam, olha os termos assim aqui. Por regra, eles deveriam fazer isso somente à noite, né? E eles estavam fazendo em qualquer horário. E aí você tem... Porque por mais que exista redundância, né? Você tem a replicação dos ambientes, para que se tiver uma falha você joga para o outro lado. Cara, a gente está falando de TI, né? Aquela história de você abrir e fechar a porta do carro. Você já viram essa ou não? Não. Conta pra gente. O pessoal... Teve uma disputa, né, com o pessoal da indústria automobilística com o pessoal de TI, né? Eu disse, cara, se a indústria automobilística tivesse evoluído tanto quanto a TI, a gente já estaria com carros voadores, né? E aí o pessoal da indústria automobilística respondeu o seguinte, se a gente tivesse evoluído tanto quanto a TI, a gente teria que abrir e fechar a porta do carro 3 vezes, né? Para poder fechar de fato, né? Então, porque a TI tem esses casos, assim, por mais que você você prevê todo o ambiente com replicação, né? Hoje você tem replicação na nuvem, você tem replicação on-premise, você tem várias camadas que garantem a continuidade do negócio, né? O SLA tem que ser praticamente 0 de downtime, você tem ali possíveis falhas que podem acontecer. Ô Vinícius, e sabendo de tantas formas de você vazar dados, de você ter a vida invadida, sabendo tão por dentro de tudo, dá um medo na vida. Como que você consegue, assim, às vezes dá aquela, putz, não vou abrir nada, não vou fazer nada, não abrir, mas no sentido de dar aquele medo de saber mais do que as pessoas do dia a dia no uso de tecnologias, no uso de sistemas, assim, de ter exposição de dados de segurança suas, pessoais. Eu já tive algumas brigas com as minhas irmãs, por exemplo, né, cara, eu não tenho redes sociais, né, e aí o pessoal sai postando, assim, e aí eu fico sabendo por um amigo lá que segue agora também. Já era, porque a gente vai postar pois o nosso, né? Mas assim, eu tento me proteger e proteger da mesma forma como eu oriento o cliente. Né? As orientações, elas são as mesmas e eu tento seguir. Ninguém está imune, né? Sim. Assim, se a gente falar para vocês, cara, segurança 100%, não é. Por quê? Porque existem as falhas que podem acontecer ou humanas ou sistêmicas. Afinal, um equipamento de segurança, ele também foi desenvolvido por alguém. Né? Então, assim, a gente tem um QA muito sério, né, com relação à segurança, a gente tem... Mas, assim, há 2 anos atrás foi descoberta uma vulnerabilidade, né, que afetou muito tempo, deixou a comunidade muito preocupada por causa da abrangência da possibilidade que ela abria. Então, assim, amanhã, enquanto a gente está conversando aqui, pode abrir uma nova brecha, uma nova vulnerabilidade, e aí a gente tem que estar preparado.
né? Lógico que a gente está sempre atrás, viu, Carol? Assim, a gente está sempre atrás do atacante, né? Por Porque a quê? gente vai buscar também solucionar o que o atacante fez, né? E assim, hoje, eu costumo dizer para os clientes assim, né? Independente do que você utiliza como ferramenta de segurança, e aí para os usuários em casa, né? Cara, não importa o que você está usando, tem alguma ferramenta de proteção, tá? Os celulares, eles são alvos também, né? Você pode ter o celular comprometido dentro das lojas da Apple e do Google Store, da Play. Você tem aplicativos que podem estar infectados. A gente teve casos, né, de, por exemplo, um malware chinês, né, que contaminava o computador desenvolvedor. Então, na hora que ele fazia o upload do aplicativo para dentro da loja do Google, apesar que o Google e a Apple eles têm controles sérios para evitar que isso aconteça, pode acontecer. Né? Então, a gente tem que estar preparado, você tem que ter algum nível de proteção no seu desktop, na sua casa, né? E aí, estar sempre atento com essas coisas aquele senso de urgência, né? Aquele erro de português, aquela Pra não mensagem... cair naquela pegadinha, naquela... Sabe quando a família manda lá assim, olha, tem um casal de idosos assaltando todo mundo na vizinhança, tal, fonte, polícia militar, né? Aí o polícia lá tá todo escrito, né, com S... São indícios. Já vi também confirme sua consulta. Nós vamos te mandar um link para confirmar a sua consulta no AME. E aí te manda um SMS, você tem que me passar esse código aqui no WhatsApp para confirmar que é você mesmo. Isso, e então. a pessoa manda porque acha que é uma confirmação. Assim, acho que o nosso desafio são as crianças e os idosos, né? O pessoal da faixa etária ali do meio, eles têm um pouco mais de habilidade, né? Mas, assim, os idosos e as crianças é onde a gente tem que direcionar a nossa atenção, né? Principalmente com essa coisa de segurança. Assim, casos e casos, né? De adulto que se passa por criança, começa a conversar com a criança, né? Então, essa orientação, a gente trazer essa preocupação, né? Os idosos, né? Cara, meu pai e minha mãe lá, eu vejo, eu explico, converso com eles, mas... É suscetível, né? Você tem, em algum momento, eles podem estar desatentos, né? E acontecer. Então, aí você tem que colocar mecanismos para minimizar esse risco. 100%, difícil. Tá? Difícil por conta daquele elo ali, que é o mais importante, que é o usuário, do social. Né? O cara vai se passar, ele vai imitar a sua voz, ele vai usar a sua foto, né? no WhatsApp. Então, e aí, o que é legal, né? Assim... Qual que é uma dica interessante para essa parte de mídias sociais? O Instagram, o WhatsApp, eles têm mecanismos básicos de segurança. Tá? Então, você tem um segundo fator de autenticação no WhatsApp, que é aquele código. Autenticação de 2 etapas, né? O chip do celular, por exemplo, você tem aquelas senhas que se o cara tirar o chip do seu celular e colocar em outro celular, vai ter a senha. Então, são coisas básicas que você pode implementar, mesmo na sua casa, a internet da sua casa. Você tem lá no roteador também, tem algumas features básicas de segurança lá que você pode colocar. O celular, mesma coisa, né? Você tem uma senha no celular, utilizar as digitais. Uma boa prática é não utilizar o e-mail que você usa como recuperação para suas senhas, não ser o mesmo e-mail que está no celular, tá? Por quê? Aquilo de usar a mesma senha para tudo, não, né? Chora, né? E aí, assim... Mas aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho 58 senhas. Eu não consigo gravar todas. Tranquilo. Você utiliza um cofre de senhas. Para você armazenar suas senhas lá. Nossa, existe até um cofre de senhas hoje. E aí você cria senhas diferentes. Não é para colar a senha embaixo do teclado. Não é para colar. Nem no post-it do monitor. Nem no post-it. E aí, o que acontece? Você vai manter essas senhas diferentes. Por quê? Porque lembra que a gente comentou que uma empresa, uma plataforma, vamos supor que você está usando um aplicativo de transporte. Tá? E aí você está usando o e-mail lá da empresa, que não deveria ser o seu e-mail pessoal. Né? Mas você está usando o e-mail da empresa. E aí você está usando também a senha que é igual ou muito parecida com a senha que você usa na empresa. O que vai acontecer? Não tem nada a ver com a tua empresa. Mas aquela plataforma de aplicativo teve um vazamento de informação. O atacante vai olhar lá e falar, Vinícius, senha 123 ABC? O Vinícius trabalha, vai no LinkedIn, ele trabalha aqui. Será que se essa senha e esse e-mail, aí ele vai usar a mesma senha e vai conseguir acesso ao teu e-mail
corporativo. E aí ele vai mandar um e-mail para as pessoas que estão ali na tua caixa postal, que vai ter o histórico ali e tal, mandando um e-mail como se fosse você. E a pessoa que vai receber, como foi você que mandou, Vai confiar. vai falar, ele vai estar com a guarda mais baixa. Então, por mais que seja a pessoa que você confia, que está te enviando aquela informação, sempre desconfie. Você não sabe se ela perdeu o celular e alguém está te mandando uma informação. Você não sabe se o e-mail dela ficou aberto num determinado computador e alguém está te mandando. Então, por mais que a pessoa que é do seu convívio te mande uma informação, sempre desconfie. Né? Lembra, o atacante está sempre buscando aquela pessoa que está menos atenta. Né? Lógico, por mais que você esteja atento, pode acontecer? Pode. Um pouco mais difícil. Né? Porque Mas se você já garantiu algumas coisas mínimas de segurança, já ameniza, né? sim, e aí você pode procurar vídeos no YouTube. Cara, como é que eu melhoro a segurança do Instagram? Como é que eu melhoro a segurança do Facebook? Enfim, você tem lá mecanismos básicos, né, que você pode implementar. Eu fiz uma palestra num colégio em Bauru que a gente falou sobre cyberbullying. Né? E aí os pais tinham essa preocupação. Cara, como é que é, né? Porque uma coisa é a pessoa, né, sofreu bullying físico ali na escola tal, que a escola está monitorando, e outra coisa é na internet, né? Então você também tem essa coisa do cyberbullying que pode ser utilizado, você pode utilizar mecanismos, principalmente para as crianças mais novas. O Google, a Microsoft, eles têm mecanismos familiares para você implementar controle. Que você faz, igual que você faz aquele controle para vídeos do YouTube. Aquele Sim. controle do que a criança pode assistir ou não. Por exemplo, o Chrome tem uma funcionalidade que chama Safe Search, né, que é pesquisa segura. Se você habilitar, a criança pode escrever mulher pelada. Ele vai trazer outros resultados de pesquisa de saúde, etc, tal, mas ele não vai trazer o conteúdo explícito. Tá? Que legal. Então Isso você pode... Essa é uma dica bem legal para as pessoas terem... É que geralmente o pessoal não acha que vai ter, né, aquele mecanismo ali. E assim, é de ou graça, acha né? que é Não complicado demais ter, ou acha que eu não meu aparelho é muito simples, não vai ter algo que dê certo. Sendo Sim. que é um mecanismo que ele pode... E às vezes eles também gostam mais de ver os videozinhos do TikTok do que realmente se preocupar com isso daí, né? Sim. Vai muito da preocupação de cada um. Mas acho que a conscientização vale assim, principalmente para as crianças, né? Que eles absorvem o conteúdo muito rápido, né? Às vezes a criança não sabe nem ler, mas ela vai lá, usa o microfone, fala... E busca o que ela busca quer. o vídeo, ela assiste o vídeo e mesmo sem saber ler, ela consegue executar o que está lá. Então, da mesma forma, se tiver um vídeo lá ensinando ela a pegar uma faca e fazer, sei lá, o quê, se você tiver um filtro ali que não deixa esse tipo de conteúdo chegar para ela, é importante. Né? A gente fala de segurança sempre pensando na perda financeira ou do vazamento de informação, mas você tem uma outra camada que é a preocupação com assuntos relacionados, por exemplo, a jogos, né? Jogos é que, em português, a palavra jogo, ela tem um significado, né? Mas você tem a aposta, né? A criança começar a ter acesso a jogos de aposta, etc. Você tem essa preocupação na formação. Então, você também restringir esse conteúdo. Para qualquer conteúdo, né? Que não for indicado. Violência, toda essa parte também para a criança não ter acesso, né? Sim. Isso daí entra tudo dentro do guarda-chuva ali de segurança, que faz parte do processo, faz parte da tecnologia que vai ser utilizada, né? E aí, assim, tem uma coisa que a gente brinca que é igual uma cebola, né? Você tem as camadas, né? Você trava lá o browser, aí você trava o YouTube, você trava, né? Você vai colocando controles básicos ali e está sempre acompanhando, né? Não tem jeito. E é um leque muito amplo, né? Muito. É difícil você cobrir todos os... assim, as superfícies de ataque, elas são muito... É muito vantajoso para o atacante, né? Ele tem uma superfície muito grande. Com a cloud agora, o pessoal fala assim, mas eu não tenho nada de cloud. Cara, se você usa o e-mail do Google, você está usando cloud. Né? Então, e aí onde é que está esse dado? Né? O que você está mandando para lá? Então, tem essas perguntas assim que você pode responder. Aqueles joguinhos que você habilita para as suas redes sociais, aquelas brincadeirinhas de só foto de antes e de depois, tudo tem que dar autorização de um plugin, de um acesso.
E as pessoas acham que, não, vou liberar aqui só para eu conseguir fazer a fotinha, a trend do momento, né? E não, você tá dando por exemplo, acesso. Vocês lembram do Pokémon GO? Lembro. O Pokémon GO foi uma febre. Se vocês lembrarem, ele não foi liberado para o Brasil de cara, né? Ele era liberado por países. O pessoal restringia geograficamente o acesso. E era muito comum no Brasil você encontrar as pessoas jogando e aí a pessoa contava vantagem. Cara, não tá liberado pro Brasil, mas eu já tô jogando. Sabe como que ele fazia? Ele instalava uma VPN anônima, suspeita, que era estabelecida para Deus sabe onde. Entendeu? Liberava os E dados aí liberava deles pro cara jogar. Deus Só sabe que, onde. a partir daquele momento, tudo que o cara acessava ali do celular, alguém tava monitorando. Sabe aquele vizinho muito bondoso que deixa o Wi-Fi de graça lá para você acessar? Quem garante que ele não tá te espionando e interceptando os dados que você está usando da internet lá? Então... É para ficar bem neurótico com isso, né? Dá para ficar, né? Tem que ter mas... um filtro. Tem que ter um filtro. Assim, a desconfiança tem que estar ligada a todo momento. Porque nada vem de graça. Então, se alguém está sendo muito bonzinho, como se diz, né? Esmola... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Pois é. Vinícius, e pra gente encerrar esse nosso podcast número 1, queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade. E queria pedir para você só deixar um recadinho para essa galera que pensa em seguir essa área da TI, para eles, nossos alunos, os nossos futuros alunos. Um recadinho para essa turma aí. Bom, eu queria agradecer, Alexandre, obrigado, Carol também, pessoal da Unifadra. Eu, assim, muito feliz de estar aqui, né? Espero que a gente possa ter contribuído para a galera que está assistindo, né? Alguma informação, alguma coisa que desperte o interesse. E, assim, para essa galera que está pensando em seguir nessa linha da TI, né? Sistema de informação, independente da área que ela escolher, e aí pode ser robótica, pode ser hardware, né? Cara, vai fundo. Tem muito campo aberto, tem muita oportunidade. Profissionais bons não ficam desempregados, né? É até engraçado que a gente brinca assim, né? Cara, o profissional de TI é arrogante, né? Porque tem tanta vaga que ele até despreza algumas até brinquei, né? Cara, se for presencial, o cara não quer, né? Por quê? Porque ele quer ficar trabalhando de bermuda na casa dele, porque ele não vai ter o deslocamento, ele abre outras possibilidades. Então, assim, tem muita vaga, né? Pode investir em você mesmo, invista em você mesmo, né? Pode seguir nessas linhas de língua e qualificação. Cara, e assim, treinamento, se é bom ou se é ruim, ele depende de você. Tá? Às vezes você faz um treinamento que o professor ele conhece tanto que ele não consegue te passar aquele conteúdo de uma forma mais mastigada, né? Porque a função do professor é encurtar aquela curva de aprendizado, né? Só que assim, pega você, estuda você, né? Instala na sua casa, cara, investe num computador lá para você fazer os seus testes, os laboratórios. Hoje nem precisa, né? Nem precisa comprar o hardware. Você pode subir os ambientes na cloud e fazer os testes, fazer as análises, montar um ambiente, montar um laboratório. Então, pode ir firme que tem bastante vaga, tem bastante campo. Você não vai se arrepender, garanto. Vinícius, obrigada pela sua presença. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E esse foi o podcast número 1, podcast Caminhos da Fundec.